Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Corinthians por 1-1 contra o Juventude. Realmente era um jogo muito importante para o Corinthians, um jogo onde o Corinthians poderia estar se afastando um pouco da zona de rebaixamento. O Corinthians que vem brigando contra o rebaixamento desde o início do campeonato. Porém, não foi o que aconteceu, né? Porque logo no início, aos 3 minutos do primeiro tempo, o Alan Ruschel vai lá e abre o placar. Num lance extremamente confuso, porque o VAR no telão do estádio, inicialmente ele fala que estava impedido e o lance estava anulado, porém, posteriormente ele disse que não estava impedido e que o gol foi validado. Então, quer dizer, toda essa situação acabou demorando 5 minutos, ficou extremamente confuso, tanto para quem estava assistindo quanto para os jogadores. Porém, ao final desses 5 minutos e de toda essa confusão, o gol foi confirmado e o Juventude saiu na frente por 1-0. Então, a situação do Corinthians, que antes de começar o jogo já não era das melhores, começou a ficar mais complicada a partir daí. Porque o Corinthians começou a ter que correr atrás do jogo, né? Para fugir dessa zona de rebaixamento. O Corinthians até consegue criar, o Corinthians tem algumas oportunidades, ele vai dar uma pressão no Juventude, porém não consegue o seu gol. Porém, ao final do primeiro tempo, nós tivemos um lance que muda um pouco o panorama da partida, que após uma jogada de contra-ataque do Corinthians, o goleiro sai da área e comete uma falta. Então, como o goleiro estava entre o último jogador e era uma jogada clara e manifesta de gol, o árbitro, na minha opinião, corretamente optou por expulsar o goleiro, deixando o Corinthians, naquele momento, com um a mais. A partir daí, o técnico do Corinthians vai lá e mexe bem, coloca o atacante Pedro Henrique, e justamente ele, que aos 3 minutos do segundo tempo, vai lá e coloca o Corinthians em pé de igualdade, fazendo o gol do empate por 1-1. A partir daí, todos nós achamos que o Corinthians fosse conseguir a virada, fosse conseguir melhorar, ainda mais porque 10 minutos depois, o lateral, que foi o autor do gol aos 3 minutos, Alan Ruschel, ele recebe o segundo amarelo e também é expulso. Portanto, nesse momento, o Corinthians estava com 11 jogadores contra 9 do Juventude, o que dava uma enorme vantagem. Mas, curiosamente, a partir daí o Corinthians parece que não conseguiu mais jogar, teve realmente bastante dificuldade. O Juventude foi num jogo de superação, um jogo de raça, um jogo de alma mesmo, demonstrou que estava muito afim do jogo, conseguiu superar essa pressão do Corinthians, o que é algo que era bem inimaginável, né? Porque se com 10-11 já estava difícil, agora você imagina 11 contra 9. Então, realmente, o Corinthians acaba não conseguindo criar. Nós tivemos até uma jogada que suspeitou que bateu na mão, tudo, mas após uma conferência do VAR, o pênalti não foi marcado. E a chance mais clara que o Corinthians teve realmente foi uma bola na trave do Coronado, porém nada muito além disso. O Corinthians mais uma vez demonstra bastante dificuldade em construir o jogo, até pela pressão de você estar sempre na zona de rebaixamento. O Corinthians acaba tentando, não conseguindo desempenhar o seu melhor futebol. E além disso, deu tudo errado para o Corinthians em termos de combinação de tabela, né? Porque tanto o Fluminense, que é um adversário direto, venceu, quanto o Grêmio também venceu. Lembrando que o Fluminense tem um jogo a menos que o Corinthians e o Grêmio tem 2 jogos a menos que o Corinthians. E o Cuiabá, que está atrás do Corinthians, está com 17 pontos, também tem 2 jogos a menos do que o Corinthians. Então, o Corinthians vem numa situação que está extremamente complicada, vem se complicando um pouco mais a cada dia, porque o Corinthians, em 21 rodadas, marcou apenas 20 pontos, e isso é pontuação de time que corre um sério risco de rebaixamento. É um time que, na minha opinião, vai brigar até o fim do campeonato para não cair, e cada vez mais o Corinthians vai perdendo pontos que não pode perder. Igual num jogo como esse, 11 contra 11, você jogando em casa contra o Juventude, que também
talvez brigue pela ponta de baixo, é sua obrigação ganhar. Uma vez que, na minha opinião, em pontos corridos acontece o seguinte: você não perde o. Você não é rebaixado por uma questão de perder para os times que estão na ponta de cima da tabela. Você perde e é rebaixado a partir do momento que você não consegue vencer as equipes que também estão lutando pelo rebaixamento. Então é o que está acontecendo com o Corinthians. O Corinthians não conseguiu ganhar do Juventude, que é um time que, apesar de estar com 2 jogos a menos, é uma equipe que talvez possa também estar disputando a zona de rebaixamento, e o Corinthians não consegue se sair bem, não consegue vencer. Realmente o Corinthians demonstra extrema dificuldade e agora já está atrás até do Fluminense. O Fluminense que vem numa campanha de recuperação, vem melhorando bastante com o Thiago Silva como zagueiro e o Mano Menezes como treinador. E agora o Corinthians só está à frente do Atlético Goianiense e do Cuiabá. Cuiabá com 2 jogos a menos. Então é possível que, se o Cuiabá cumprir relativamente bem essas 2 rodadas que faltam, é capaz de ele ultrapassar o Corinthians e o Corinthians ficar na vice-lanterna, o que é extremamente preocupante. Então o Corinthians está numa situação onde ele tem pouquíssimo tempo para se recuperar, não pode errar mais e vai ter que buscar pontos fora de casa e pontos contra equipes que estão lutando na parte de cima, se quiser ainda respirar e tentar fugir dessa zona de rebaixamento. Agora eu quero saber um pouquinho mais de você. O que você achou do jogo e quais são os seus prognósticos em relação às chances de rebaixamento do Corinthians? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.